Olá, amigos e amigas, boa noite. Obrigado por vocês estarem assistindo mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de falar uma coisa que eu acho que tem uma importância muito grande, ainda mais para quem se interessar em fazer a minha estratégia, né? O que acontece? Com o passar do tempo, ah, eu comecei a entender que você ficar observando o mercado, às vezes até muito tempo, e às vezes até não operar naquele dia, você observar o dia inteiro e não entrar, tem uma grande diferença nos resultados. Por quê? Porque basicamente, com uma determinada experiência que você vai ganhando, né, você percebe que você ficar operando indiscriminadamente, você está se expondo a um risco, né? Eu sempre digo que operar no mercado futuro é igual você nadar numa piscina com um tubarão, entendeu? Então você vai pegando traquejo, você vai tomando cuidados, você não vai ficar entrando lá na piscina toda hora, correndo riscos desnecessários, né? E o que acontece? Ao longo do tempo que eu fui fazendo a minha estratégia, o que eu observei, né? Na época que eu operava mais pesado e eu ia regulando os preços, fazendo meu preço médio meio que desesperadamente, né? Meio irracionalmente, o que acontecia? Por exemplo, teve uma semana que eu cheguei a perder 60 mil num dia, já numa terça-feira, reverti, né? Saí, ganhei, sabe, R$ 1.000, em vez de perder 60, né? E 2, 3 dias depois eu perdi 60 de novo e recuperei de novo, né? E o que acontece? Eu, pensando com meus botões, e inclusive um dia eu vou fazer um vídeo sobre um determinado dia que eu reverti um trade de 140 mil, que eu estava perdendo e saí no lucro, acredite se quiser. E eu comecei a pensar, né? Falei, peraí, porra, tudo bem, é melhor você ganhar R$ 1.000 do que perder 60, é evidente que sim. Mas e se eu começasse a só ganhar os 60? Quer dizer, e parece uma coisa mais burra do mundo, mas é verdade, quer dizer, então, o que acontece? Hoje em dia, a minha estratégia é muito parecida com a que eu fazia antigamente. Só que a grande diferença é, primeiro, eu demoro mais para entrar, eu observo mais o mercado, eu entro quando ele realmente está bem esticado para uma das pontas e começo os primeiros ajustes bem manso, vamos dizer assim, e depois dá uma porrada lá para cima. Você ajusta pesado mais em cima. Quanto mais esticado tiver, melhor, entendeu? E como eu disse já nos vídeos sobre preço médio, eu não vou ajustando, tipo, eu comecei com 1, então a cada 100 pontos que eu perder, eu boto mais 1. Não é assim. Às vezes eu deixo sangrar 1.000 pontos com um contrato, que é muito melhor, e começa a ajustar para valer depois de 1.000 pontos, se o mercado estiver muito violento, enfim, né? Então, eu às vezes passo, hoje foi um dia bem interessante, né? Porque foi um dia que antes de mais nada, assim, eu queria mostrar um pouco aquilo que eu falo do preço, da mudança, né? O que costuma acontecer na hora do almoço, né? Você vê que na hora do almoço ele costuma dar uma bagunçada, né? Você vê que na hora do almoço ele costuma ir na ponta contrária do que ele estava indo durante, você vê, por exemplo, você vê das 9 da manhã até aqui, chegou a perder 2.000 pontos, entendeu? Aí depois na hora do almoço o que aconteceu? Ele subiu, né? Entendeu? 1.000 e tantos pontos depois, enfim, entendeu? Então para você observar isso. E uma outra coisa que eu sempre digo, na grande maioria das vezes, não é sempre, mas muitas das vezes, vamos colocar assim, o mercado sempre termina ou no pico ou na mínima do dia, entendeu? Então isso também é uma coisa que hoje aconteceu bem claramente, você vê isso, né? Quem poderia imaginar que um mercado que estava despencando dessa forma, com a barra de pressão, que é o que eu estava dizendo no vídeo das falsas tendências, se você pegar aqui a barra de pressão aqui, meu amigo, tava, sei lá, 80% vendedora, entendeu? E aí, quem que ia garantir que desse ponto, em uma hora ia subir 1.200 pontos, 1.100 pontos, quer dizer, em 2 horas ia subir 1.500 de novo, quer dizer, então,
ou mais ainda, né? Nesse ponto que estava perdendo, acho que 1,5% estava o mercado, quer dizer, você estava, quer ver? Você estava ali 93.195, ele estava aqui perdendo, sei lá, enfim, 2%, 1,5%, enfim. Mas o que acontece? Eu fiquei vendo, então quer dizer, se você for ver meus trades no dia de hoje, o que aconteceu? Eu comecei o dia, eu estava muito convencido de que o mercado ia descer hoje, né? Por quê? Porque havia tido no fim de semana aquela questão do Trump contra os chineses, enfim, aquela discussão, e eu falei, puta, isso é muito comum, né? Você imagina, ontem era o dia que tinha que ter despencado o mercado. Se não despencou, normalmente quando acontece isso é porque a pancada vem no dia seguinte. E eu ainda acho que vai ter uma pancada para baixo aí nos próximos dias, vamos ver. Então hoje eu estava muito seguro de que ia cair, entendeu? Então o que acontece? Eu abri uma posição quando era 9, 11 da manhã, logo cedo. Essa operação demorou 55 minutos, eu abri com 2 contratos e é o que eu vinha falando, eu ganhei 215 pontos, botei R$ 86 no bolso, né? Pouco tempo depois, né, 15 minutos depois mais ou menos, eu abri uma outra, só que já estava bem lá para baixo, quer dizer, se você for ver aqui 10h20, eu já estava, era mais ou menos aqui, quer dizer, ele estava com uma cara de que ia dar essa subidinha e ia cair. Não deu outra, eu entrei aqui, ganhei mais esses pontos aqui, foi um trade mais curto. E aí, por mais que eu tivesse convencido de que ia despencar, eu falei, cara, eu vou abrir uma posição aqui de compra. Deve dar uma subida e depois deve cair. Eu imaginei que ia despencar depois, mas você vê que não aconteceu. Porém, eu abri uma operação comprada aqui, ó, 10h41. Onde foi que estava o mercado nessa hora? 10h41 era exatamente aqui, né? Quer dizer, deixa eu ver aqui. Esse candle. Espera aí. Então. 10h40, quando estava mais ou menos por aqui, né? Tanto é que bom, enfim, eu abri mais ou menos aqui, vai, a operação, tá? E abri com o quê? Abri comprado mais ou menos aqui. Aí eu assisti ela despencar tudo isso, quer dizer, 500 pontos. E aqui, depois de uns 500 pontos, eu já ajustei, tipo, de um contrato que eu tava para 100 contratos de uma vez só, entendeu? E ganhei uma boa grana, né? Se você for ver, entendeu? Então esse trade foi um trade que eu entrei comprado ali com sei lá, 93.965 e vendi com 94 mil. Aí você fica, putz, se eu tivesse esperado e não sei quanto, pô, eu teria ganho um monte de dinheiro, é lógico. Eu acertei, inclusive, acertei o fundo aqui, mas é aquela coisa, era uma situação muito perigosa. Eu não estava acreditando que ia continuar subindo. Eu achei que ia dar uma subidinha, dar um pullback aqui, alguma coisa assim, e era isso aí mesmo, era um scalp, vamos dizer que eu fiz, né? E maravilha, fiz isso, eu tinha ganho já, sei lá, R$ 1.200, e falei, bom, vamos deixar, vamos entrar de novo aí mais pra frente, não sei quanto. Aí você vê, essa operação terminou, praticamente meio-dia e pouco, abri outra operação, e agora na outra ponta, porque tanto é que eu já estava achando que ele já tinha descido muito, ganhei mais alguma coisinha, aí eu esperei subir mais um pouco, você vê que essa aqui, eu já comecei, sei lá, com 15 pontos para... 15 pontos? Não, minto. Não, desculpa, aqui foi dólar, né, que eu fiz uma operaçãozinha de dólar, ganhei 3 pontinhos, uma coisa eu não tenho gostado de operar no dólar, e você vê que, por exemplo, o que aconteceu aqui, né? Eu estava achando aqui, vamos ver, 3 da tarde, que o mercado já estava muito esticado. Mas muito, para mim não fazia o menor sentido o que estava acontecendo, entendeu? Então quando ele chegou aqui, mais ou menos, eu abri uma operação com 10 contratos, ganhei uma grana. Ganhei uma graninha aqui, quer ver? Eu já abri, não abri com 1 dessa vez, eu abri com 10. Eu abri a 94.405 e vendi 94.286, ganhei 118 pontos, tá? Com 10 contratos. E aí aquela coisa,
por exemplo, se eu abro, mesmo que eu abra com 10, ou abro com 1 e ajuste, fique com 10, por exemplo, com 5 contratos, e é uma coisa que eu vou falar sobre stop gain depois, eu não desarmo os 10 de uma vez só, entendeu? Desarma 2, fica com 8, aí desce mais um pouquinho, você desarma mais 2, aí sobe um pouquinho, você começa a perder, desarma mais 2, fica com 6, quer dizer, aí desce mais um pouco, você desarma mais 2, fica com 4, pô, deu tudo errado, deu uma porrada pro lado que você não queria, recompra mais 2, mais 4, volta a ter 10 e vai fazendo aos pouquinhos, né? Aí o que acontece? Quando chegou tipo 4,24, você vê, 1h30 depois desse trade, eu fiz um outro trade onde eu comecei com 100 contratos, tá? 4h24 da tarde. Foi um trade que demorou 7 minutos. O que aconteceu aqui? 4h24. Então, vamos lá. 4h24. Bom, 4h24 está mais ou menos aqui, certo? Eu percebi que esse mercado ele já tinha... eu comprei mais ou menos aqui, assim, no pavio, de fato, né? Vendi, na verdade, eu vendi 100 contratos aqui, ele deu uma descida de uns 100 pontos, eu desovei 20 contratos, fiquei com 8, aí ele deu uma outra subida, quer ver? Deixa eu ver uma coisa. 4,31, quer dizer, então, 4,31 foi aqui, quer dizer, minto, foi por aqui, tá certo? Foi nesse candle aqui. O que acontece? Nesse candle aqui, na hora que deu essa subida, eu estava com 100, vendi 20, ganhei, botei no bolso lucro com 20 contratos dos 80 e deixei os 80 e eu ia deixar meio solto. Porque eu estava, se você olhar isso aqui, depois a gente vai voltar para o gráfico do dia inteiro, mas ele estava muito esticado, não fazia o menor sentido o que estava acontecendo aqui, certo? Bom, deu errado, ele voltou para cima, o que eu fiz? Eu vendi mais 100 e desci com 180, e nessa descida de 190 pontos, eu fiz meu ganho, entendeu? E fechei ali. E depois eu fiquei pensando, falei, puta que pariu, que cagada, né? Eu tinha que ter ficado mais um pouco, porque, eu ia ganhar muito mais, não é possível. Se você for ver aqui, eu ganhei o quê? 50 pontos, sabe? Eu falei, porra, não é possível, cara. Eu sou muito medroso, eu não sei qual. E eu tava muito convencido de que ia dar uma despencada mesmo, entendeu? Eu falei, puta, era o dia que eu podia ganhar, sei lá, 15 pau nisso aí, e não aguentei, paciência, não sei quanto. E você vê que eu estava errado. Quer dizer, o mercado ele subiu aqui, mas se eu tivesse com 180 contratos aqui, eu tinha me ferrado. Se eu tivesse ficado até aqui, eu tinha me ferrado. O que aconteceria? Eu ia perder um monte de dinheiro? Não, eu ia estopar. Eu falei, bom, paciência, deu errado e não sei quanto. Agora, quando você vê, por exemplo, era um dia, que quando abri essa última operação aqui, eu já tinha ganhado R$1.600. E aí você fala, não, mas tá bom, é que eu falo da meta diária. Eu falei, não, tá bom, já tá bom, porra, R$1.600 tá bom demais. Eu falei, eu concordo, puta, R$1.600 é do cacete ganhar R$1.600, é excelente. Só que eu vi uma chance ali, uma chance real. Eu errei, mas eu acreditei naquilo que eu estava fazendo. E pus em risco tudo isso. E não deu outra. Eu abri a operação, ele veio para o meu lado, desovei 20. Com esses 80 que eu deixei, eu perdi tudo isso. Eu comecei a ficar zerado aqui, eu perdi toda essa grana que eu tinha ganho. Foi aí que eu falei, bom, vamos botar mais 100 contratos aí. E aí foi que eu fiz o melhor trade do dia, foi o que eu ganhei mais dinheiro. Aliás, eu não digo que foi o melhor trade do dia, o melhor trade do dia que eu fiz foi esse daqui, que eu ganhei R$86. Só que aquela coisa, você vai estar com 180 contratos, você vai ter calma para ficar ali esperando. Como é que eu montei essa operação? Eu vendi esperei subir uns 150 pontos, vendi mais na linha d'água, ali no limite, e desencanei. Eu nem vi, na verdade teve momentos que eu até esqueci que eu estava com posição aberta, entendeu? Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, você observar o mercado, você vai ficar pensando, mas peraí, porra, você está ali operando, né? Você está ali vendo a sua plataforma, enfim, você está ansioso para entrar no mercado, porque você precisa ganhar dinheiro, certo? E com o passar do tempo, você percebe que observar o mercado, você está operando. Você também está operando.
Você não só não abriu uma posição, mas você está operando, você está esperando a hora certa para dar o bote. Quer dizer, aquele momento, vou imaginar, eu estava falando do melhor trade do dia, talvez o melhor trade do dia, na verdade, tenha sido esse aqui, que eu ganhei até menos pontos. Quer dizer, do que esse aqui, ganhei menos dinheiro do que esse aqui, também concordo. Porém, esse foi um trade do tipo tradicional que eu faço. Por quê? Porque eu entrei aqui, cara. Eu abri com um contratinho e daqui depois já fui, dei uma porrada para cima. Falei, vamos embora, vamos para cima. Eu acertei o fundo do poço, vamos dizer assim, entendeu? E por que ele foi o melhor do dia? Porque eu acertei. Se eu tivesse ficado posicionado com esses 140 contratos, tivesse ganho isso aqui, eu ganhava meu mês aqui. Só que você não tem coragem de ficar nisso, entendeu? Mas por que eu entrei aqui? Porque eu estava observando, você vai vendo que o mercado está esticando, 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 esticando. Chega uma hora que ele estica demais, é a hora que eu entro. Se você estiver operando amanhã, depois, vão ter momentos que você vai pensar, puta, aquele cara lá do autodidata lá, aquele cara ele deve estar entrando agora, meu. Porque é a hora que está todo mundo desesperado, é a hora que eu estou entrando, entendeu? Mas aqui eu entraria com 100 contratos? Não, eu não entraria com 100 contratos aqui, entendeu? Eu me arrependo de não ter entrado mais pesado no começo. Eu estava muito seguro de que ia descer e eu devia ter feito um pouco mais pesado do que 2 contratos, entendeu? Eu podia ter feito pelo menos com 4, com 5 pelo menos, entendeu? E teria ganho bem mais. Mas tudo bem, isso faz parte, né? E esse, no final, você vê, eu errei e foi o trade que eu mais ganhei dinheiro no dia. Então, é muito relativo. Então, é isso. Então, hoje em dia, cada vez mais, eu observo mais o mercado e me exponho menos ao risco. Você sofre muito menos, entendeu? E é isso, quer dizer, você vai pegando o traquejo com o passar do tempo e vai vendo que assim, aquela angústia que a gente tem é a coisa mais difícil de operar. Você controlar a sua angústia, a sua ansiedade de querer operar. Você está vendo ali e você começa a criar situações, condições que não existem. Você cria uma oportunidade de você dar um bote que não existe. Aí você vai até falar para mim, pô, peraí, mas você está ensinando uma estratégia onde você começa com um contrato e vai ajustando até, sei lá, 100 contratos. É verdade. E essa estratégia ela esteve presente aqui, em quase todos os trades. E nesse aqui ela também existiu. A diferença é que eu entrei pesado. Eu entrei com 100 contratos. Tudo bem, mas eu ajustei ele. E agora, você ter coragem de fazer um ajuste desse, eu acho desnecessário, pelo menos para quem está começando. Eu já tenho uma certa, vamos dizer, experiência para perceber realmente, ter uma leitura melhor do mercado e, inclusive, poderia ter dado errado, poderia ter dado muito errado, paciência também. Mas existem alguns momentos que eu faço o que eu chamo de scalp. Você ganha um pouquinho e vai embora, só que um pouquinho com 100 e tantos contratos é uma baita de uma grana, né, cara? Então, você tem que ter esse cuidado e saber desarmar. Se isso tivesse dado errado, eu teria desarmado. Eu não ia ficar, correr risco de perder 20 pau aqui nesse trade. Eu ia botar a viola no saco e acabou. Fazer o quê? Entendeu? Então, não existe apenas uma única estratégia, né? A minha estratégia, ela contempla um monte de coisa. Tem momentos que um scalp se adapta bem, tem um momento que você tem que ser mais cauteloso, tem de tudo. Tem momentos que você deve ir montando a sua posição paulatinamente. Então, isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa, de apetite de risco, se está no começo do pregão, se está no final, enfim. Tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Tá bom? Um grande abraço a todos.